Ortografia, ortografia. Ao escrever uma palavra com o som de S, de Z, de X ou de J, deve-se procurar a origem dela, pois, na língua portuguesa, a palavra primitiva, em muitos casos, indica como deveremos escrever a palavra derivada. Certo? CC cedilha. Vejamos, exemplo 1. Escrevemos com CC cedilha, são as palavras derivadas de vocábulos determinados em tortivo e aos substantivos formados pela posição do são ou tema de um verbo, tema, e o que sobra quando se retira a descendência do infinitivo R do verbo. Vejamos que, portanto, deve-se procurar a origem da palavra determinada em são. Por exemplo, de onde provém a palavra conjunção? Resposta: provém de conjunto. Por isso escrevemos lá com CC cedilha. Exemplo: erudito, erudição, excerto, exceção, setor, seção, intuitivo, intuição, redator, redação, eretor, ereção, educar, R mais são, educação, exportar, R mais são, exportação, repartir, R mais são, repartição. Certo? Vejamos a segunda opção. Escreveremos com tensão os substantivos correspondentes aos verbos derivados do verbo ter. Exemplo: manter, manutenção. Reter, com o verbo ter, escreveremos com tensão, retenção. Deter, detenção. Conter, contenção. Agora vejamos no exemplo 3. Escreveremos com sar, CC cedilha AR, os verbos derivados de substantivos determinados em C. Alcance, substantivo determinados que terminam em C. Alcance, alcançar. Lance, lançar. Vejamos com S, só S. Exemplo 1. Escrevemos com S as palavras derivadas de verbos determinados em ender e undir. Exemplos: pretender, pretensão, defender, defesa, defensivo, despender, dispensar, compreender, compreensão, fundir, função, expandir, expansão. Escrevemos com essas palavras derivadas de verbos determinados em eter, ertir, egir. Exemplo: perverter, pervenção, converter, conversão, reverter, revenção, divertir, diversão, expergir, expansão, emergir, emersão.
Vejamos exemplo 3. Escrevemos PULS, PULS nas palavras derivadas de verbos determinados em pedir, CUS nas palavras derivadas de verbos terminados em correr. Exemplo: expelir, expulsão, expelir, expulso. Compelir, compulsório, concorrer, concurso, discorrer, discurso, percorrer, percurso. Exemplo 4. Escrevemos com S todas as palavras determinadas em osso, ouça, com exceção de gozo. Exemplo: gostosa, glamourosa, saboroso, honroso. Escrevemos com S todas as palavras determinadas em asse, asse, isse, osse, com exceção de gases, deslize. Exemplo: fase, crase, tese, osmose. Escrevemos com essas as palavras femininas determinadas em issa. Exemplos: poetissa, profetissa, Heloísa, Marisa. Escrevemos com S toda a conjugação dos verbos por, querer, usar. Exemplo: eu pus, ele quis, nós usamos, eles quiseram, quando nós quisermos, se eles usassem. CC cedilha ou S, após ditongo. Escrevemos com CC cedilha quando houver som de S. E escrevemos com S quando houver som de Z. Exemplos: eleição, C cedilha. Traição, som de S, C cedilha. Neuza, som de Z, S. Coisa, som de Z, S. S ou Z. Escrevemos com essas palavras determinadas em S, essa, que indicarem nacionalidades, títulos ou nomes próprios. Exemplos: português, norueguês, norueguesa, Marques, Durquesa, Inês e Teresa. Vejamos exemplo B. Queremos com Z as palavras determinadas em ESA, substantivos abstratos que provém de adjetivo, ou seja, palavras que indicam a existência de uma qualidade. Exemplo: embriaguez, limpeza, lucidez, nobreza, acidez, pobreza. Escrevemos com essas os verbos determinados em isa quando a palavra primitiva já possui S. Exemplo: análise, analisar, pesquisa, pesquisar, paralisia, paralisar. Escrevemos com Z os verbos determinados em isa quando as palavras primitivas não possuem S. Exemplo: economia, economizar, terror, aterrorizar, frágil, fragilizar, cuidado, catequese, catequizar, sintese, sintetizar, hipnose, hipnotizar, batismo, batizar.
Escrevemos com S os diminutivos determinados em senhor, sinto, quando a palavra primitiva já possui o S no final do radical. Casinha, asinha, portuguesinha, camponesinha, Terezinha, Inesita. Escrevemos com Z os diminutivos determinados em zinho-zito. Quando a palavra primitiva não possui S no final do radical, exemplo. Mulherzinha, árvorezinha, alemãozinho, aviãozinho, pincelzinho, cozinha. ISS. Escrevemos com CESS as palavras derivadas de verbos determinados em CD. Exemplo: anteceder, antecessor. Exceder, excesso. Conceder, concessão. Vejamos o exemplo 2. Escrevemos com pressa as palavras derivadas em verbos determinados em imprimir. Exemplo: imprimir, impressão. Comprimir, compressão. Deprimir, depressivo. 3. Escrevemos com Grace as palavras derivadas de verbos determinados em agredir. Exemplo: agredir, agressão. Progredir, progressivo. Transgredir, transgressor. Escrevemos com mês as palavras derivadas e mesmo determinados em manter. Exemplo: comprometer, compromisso. Intrometer, intromissão. Prometer, promessa. Remeter, remessa. C cedilha S ou SS em relação aos verbos determinados em ti. Teremos. Escrevemos com são. Se apenas retirarmos a desinência do infinitivo R nos verbos determinados em ti. Exemplo: curtir, mais são. É igual a curtição, certo? Curtir mais são é igual a curtição. Vejamos o exemplo 2. Escreveremos com são quando aos retirarmos toda a determinação tir. A última letra for consoante. Exemplo: divertir. Mais são. Divertir mais são é igual diversão. Vejamos o exemplo 3. Escrevemos com SS quando, ao retirarmos toda a determinação tir, a última letra for vogal. Exemplo: discutir. Mais são fica discussão. Discutir, mais são. SS ão. Ativo, ó. Ão fica igual a discussão. Certo? Certo.